Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Amanda Corsino, presidenta do Sintec DF e da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Ela fala pra gente sobre a votação ocorrida ontem na Câmara dos Deputados, que aprovou a possibilidade de privatização dos Correios. Silvia Fernandes, do PT de Salvador, comenta o Dia Nacional da Saúde, ocorrido ontem, 5 de agosto. Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, fala da absurda manutenção da prisão de Paulo Galo, mesmo com a decisão do STJ e as medidas e manobras para mantê-lo preso. E Lucas Rainer, da direção da UNE, fala pra gente dos preparativos para o Dia do Estudante de 2021. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast com os números da pandemia no Brasil. Segundo o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, o país registrou 1.056 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. O país termina essa semana com 561.762 mortes. Ou seja, mesmo com o anúncio do avanço da vacinação em vários estados, que já começaram a vacinar a população abaixo dos 30 anos, o número de mortes diárias ainda está acima de 1.000, que é uma marca muito, mas muito alta. Além disso, mesmo com a idade de vacinação sendo reduzida, o fato é que existe uma constante irregularidade no fornecimento das doses, de forma que, semanalmente, cidades suspendem a aplicação da primeira dose. Estou destacando isso para falar também que a variante Delta, aquela que possui uma capacidade de transmissão muito superior à variante B1, tem feito com que vários países que tinham flexibilizado suas políticas de isolamento voltem a fazer novas restrições. Mais transmissível, essa cepa driblou barreiras sanitárias impostas, por exemplo, na China, na Austrália e no Vietnã, que eram países e são países exemplos de combate à doença e eram desde antes até mesmo da chegada das vacinas. E o mesmo pode estar acontecendo e está acontecendo em alguns países da Europa. De tal forma que é fundamental que nós sigamos mobilizados aqui no Brasil na luta pela vacina, por políticas de combate ao negacionismo e contra este governo Bolsonaro. Nos Estados Unidos, por exemplo, parte significativa dos casos graves registrados atualmente se dá entre aqueles que não tomaram nenhuma dose da vacina. O negacionismo lá também é muito forte. E pessoal, por falar em mobilização, o mês de agosto começou com uma ofensiva da direita, já com o retorno das atividades no Congresso Nacional. Como vocês se recordam, no último domingo tiveram mobilizações em várias cidades do país, feitos pela direita em defesa do voto impresso e com ataques contra as eleições e a democracia. Reforçando isso, a comissão que discutiu o assunto na Câmara votou a proposta essa semana. A proposta foi inicialmente derrotada, mas hoje, dia 6 de agosto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, fez um pronunciamento dizendo que levará o assunto para o plenário. Ou seja, eles não desistiram, assim como não desistiram de mudanças como o Distritão, que no limite pode fazer retornar inclusive as coligações proporcionais. Além disso, essa semana também foi marcada pela aprovação do projeto de lei que facilita a grilagem de terras, pela promoção de generais e outros militares, até mesmo do assassino e torturador Brilhante Ustra, a patente de marechais. E ainda tivemos a absurda privatização dos Correios. De tal forma que fica evidente a importância da ampliação da mobilização social ao longo dos próximos dias, semanas e meses, porque a direita não está perdendo tempo e está dobrando a aposta. Bolsonaro não está derrotado, e as pesquisas que indicam um aumento
da rejeição do seu governo e a liderança de Lula não podem ter como consequência a paralisia ou a diminuição das mobilizações. Está errado quem fica falando que a gente vai vencer se ficar jogando parado. Pelo contrário, é nas ruas que a gente vai enfrentar a direita e criar as condições para reverter todas essas medidas da direita e derrotá-la política e socialmente. E pessoal, é dito isso que a gente começa escutando a companheira Amanda Corsino, da direção da CUT, também presidenta do Sintect-DF, integrante da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. A gente conversou com a Amanda sobre a votação ocorrida ontem na Câmara dos Deputados, que aprovou a possibilidade de privatização dos Correios. Meu nome é Amanda Corsino, sou presidente do Sintect-DF e diretora da FENTECT, Federação Nacional dos Trabalhadores de Correios. 2 semanas antes do recesso parlamentar, o presidente da Câmara já havia pautado esse projeto de privatização, mas não tinha colocado em votação. Acho que o governo, naquele momento, ainda não tinha certeza de ter todos os votos. Mas, após agora o recesso, essa ida do Ciro Nogueira deu um fortalecimento para o governo, um apoio aí fisiológico do Centrão. E logo na primeira semana ele colocou para votar. Começou com o anúncio do ministro Fábio Farias, ministro das Comunicações, em rede nacional, falando que privatizar é fortalecer os Correios e usando várias mentiras, querendo falar que a população que banca o custo dos Correios e dos direitos dos trabalhadores, como fundo de pensão e plano de saúde, quando isso tudo vem do lucro da empresa, lucro que nós trabalhadores produzimos. Então, a empresa ela não é dependente, pelo contrário, faturou 1,5 bilhão só no ano passado, mas o governo, para favorecer aí estrangeiros, blocos estrangeiros, resolveu fazer esse balcão de negócios que é essa privatização. E nós tentamos convencer os deputados, fizemos visitas aos gabinetes, tentamos procurar as lideranças das bancadas, mas muitos já estavam comprometidos, e não tivemos êxito. Agora, trabalhar essa questão, já que ela foi para o Senado, cada sindicato no seu estado procurar os seus senadores, que é um número bem menor, de deputados, e tentar mostrar para esses senadores o prejuízo que é para a população. Não é só para nós trabalhadores que vamos perder nossos empregos, mas para a população, que vai ser um verdadeiro apagão postal. Nenhuma empresa privada vai querer prestar o serviço social que os Correios fazem sem ter lucro. Então, hoje, o Correio está em todos os municípios, são 5.570 municípios, mas apenas 324 cidades é que dão esse lucro. Então, ele pratica o subsídio cruzado, lucra nessas grandes cidades para garantir o serviço postal em todas as demais. E as empresas privadas não vão fazer isso. Então, agora o nosso trabalho vai ser o corpo a corpo com os senadores, mobilizar os trabalhadores, vamos tentar trazer caravanas para Brasília para tentar segurar esse projeto, fazer com que ele não seja votado e, caso ele venha, a gente tem uma maioria. Pensamos que não é tão difícil, porque no caso da Eletrobras foram 5 votos de diferença e nós vamos tentar correr atrás. Quem sabe a conjuntura aí também acabe nos ajudando, o governo envolvido em escândalos o tempo inteiro, querendo lucrar na pandemia com a compra de vacinas, e um governo que vem se derretendo, perdendo popularidade, e a gente sabe que o Centrão, ele não vai até o fim do poço, até o abismo com Bolsonaro. Eles vão sugar o que puder e depois vai abandonar. E espero que seja o quanto antes que a gente tenha a destruição do nosso país, antes que mais empresas tão importantes como a Eletrobras e os Correios sejam vendidas. A gente não pode esperar até 2022, porque nós não sabemos
quem sobreviverá e o que resistirá até lá. Então, nós vamos seguir pressionando os parlamentares e também mobilizando os trabalhadores e trazendo informações para a população, para que a população saiba que ela vai ser a mais prejudicada e que nós temos que defender a nossa empresa, os Correios, que é um grande patrimônio do povo brasileiro. Grato, companheira Amanda. Obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Tamo junto nessa luta. Pessoal, vamos escutar agora a companheira Silvia Fernandes, da direção do PT lá em Salvador. Ela comenta pra gente sobre o Dia Nacional da Saúde, ocorrido ontem, dia 5 de agosto. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olá, Patrick. Meu nome é Silvia Fernandes, sou da Articulação de Esquerda, sou do Diretório Municipal aqui do PT de Salvador e hoje eu vim falar um pouco sobre esse Dia Nacional da Saúde. Na verdade que foi ontem, mas todo dia é dia da gente refletir aí sobre o SUS, refletir sobre os desafios aí da implementação da proteção social no Brasil. Eu trabalho na ponta da pandemia, mais precisamente na área de gestão, né? Eu trabalho, vamos dizer assim, num distrito sanitário, né? Que seria uma subregional da Secretaria Municipal de Saúde, na área de vigilância e ações, né? Então a gente pensa aí as políticas públicas e tenta implementar as políticas públicas, principalmente nesse combate aí à pandemia, né? Esse combate a esse momento que a gente está vivendo aí de tentar implementar as políticas de forma mais eficiente, mais de forma integral aí para que os usuários sobrevivam a esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Esse meu trabalho, eu vivo muitas contradições, é um território muito complexo, né? O centro da cidade de Salvador, que é o centro histórico, né? Ele é um espaço com a população em situação de rua muito grande, muita violência, muita exploração sexual de criança e adolescente, muito tráfico, muito trabalho infantil, incidência de doenças totalmente evitáveis, tipo tuberculose, hanseníase, incidência alta de HIV. Então, esse é o centro da cidade de Salvador, né? Então, é nesse contexto que a gente luta todos os dias dentro da nossa dimensão ética de tentar ampliar os direitos dos usuários para eles terem acesso ao direito à saúde, que é uma conquista histórica, né, que a gente tem aí do patrimônio do SUS. Mas isso acontece dentro de uma conjuntura neoliberal, né? Então, o neoliberalismo nos coloca uma política residual, política com mínimos sociais, né? Um SUS pensado somente aos super pobres, né? Ou seja, muita falta de assistência, muita restrição de direitos. Então, os usuários fazem verdadeiros itinerários de dores, né? Para buscar os seus direitos todos os dias nessa peregrinação aí na rede de saúde para tentar suprir as suas necessidades sociais, né? E não só Salvador, né? A gente recebe pessoas de vários municípios aqui em torno da capital, né? Até de mais longe, buscando internação, consultas, exames. Então, essa é a contradição aí da municipalização, né? Que a gente não tem uma rede implementada de forma regional, né? E sim de forma concentrada. Além disso, a gente tem esses vazios assistenciais, como eu falei, né? Essa rede que não conversa, nem com a assistência social, nem com a rede da Previdência, que também é bem restrita, né? Então, a gente tem essa dificuldade aí de garantir os direitos das pessoas que vivem muitas contradições mesmo, né? A gente também fala dessa dificuldade do diálogo também, das políticas que chegarem nas pessoas. Então, a gente está, por exemplo, hoje com muita dificuldade de vacinar a população em situação de rua, toda uma dinâmica pensada para não trazer essa população junto. Então, tem uma dívida histórica também, com uma reparação que precisa ser feita aí do Estado aí de negligência com muitos setores da população do Brasil, né? Então, outra questão que a gente também tem que conversar é sobre a falta da participação social, né, de ter movimento social pressionando esse Estado para ampliação desses direitos. Também é uma coisa que eu reflito muito por aqui. Na verdade, o próprio movimento social reflete, né, dessa fragilidade aí da pressão social e desse momento de refluxo aí dos movimentos sociais. E também a gente tem que refletir muito também sobre esse momento dessa intensa privatização do sistema de saúde, né? A gente vê muito essa dependência, né, do setor privado, né, para a construção dos exames na rede, construção também da assistência, que está toda nas mãos das OS, principalmente a média e alta complexidade, né? Então a gente vê esse sistema operado aí pelas organizações sociais, né? E também na atenção primária, né? Os consultórios na rua são terceirizados em Salvador. E toda essa dependência que a gente está tendo internacional dos insumos da saúde, da vacinação.
Então é muita coisa que precisa ser mudada, né, para a gente ter essa implementação do SUS aí de forma sustentável e de forma que busca a integralidade, né, e não que a gente fique tão dependente do setor privado. Outra questão que a gente precisa refletir também é esse cenário de intensa precarização do trabalho, né? Então, tanto os trabalhadores de saúde estão sofrendo muito, né? A carga de trabalho está intensa, a jornada de trabalho está intensa, também nos fins de semana, né? Então, tanto nas unidades básicas de saúde as pessoas estão tendo que trabalhar nos fins de semana e também as UTIs que todo mundo está exausto e, ao mesmo tempo, os próprios trabalhadores estão sofrendo muito, né, nesse processo da pandemia. A gente vê uma intensa precarização do trabalho e o desemprego estrutural, então a população está vivendo um momento muito complicado que precisa resistir, se organizar e defender esse SUS, né, para a gente ter a proteção social e, ao mesmo tempo, a gente também enfrentar esses governos neoliberais, que é o caso também aqui de Salvador, que é uma gestão péssima, né, assim, que a gente tem em torno de 40% de cobertura da atenção primária, que é um horror, né? Um dos piores do Brasil, pode-se falar assim, né? Quando a gente vê os dados, né? E também a gente vê esse processo da desassistência, né? Da dificuldade da regulação, de se inserir no sistema de saúde, todo esse processo neoliberal que, inclusive, o Estado ele executa muitas políticas públicas que era para ser o município, né? A gente tem UPAs, a gente tem CAPs, que são operacionalizados pelo Estado, coisa que deveria ser o município. Então, aqui em Salvador, junto, que é o DEM, né? Que é o governo do Bruno Reis, né? Sucessor do Assemineto, junto aí com o Bolsonaro, implementam as políticas neoliberais e o nosso próprio governo aqui também faz muita conciliação. Então, a construção do SUS aqui ela é muito complexa e, ao mesmo tempo, ela reflete esse modelo neoliberal que eu citei aí no início. Então é isso, gente. A gente precisa lutar. Esse momento é um momento de resistência, resiliência e luta para defender o SUS e mudança no nosso país para a gente sobreviver e ter uma vida mais digna. Obrigada. Valeu, Silvia. Obrigado, companheira. Pessoal, vamos ouvir agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. A Natália comenta para a gente a situação do Paulo Galo. Como todas e todos devem estar acompanhando, desde as últimas edições do podcast, a gente também tratou do assunto no Antivírus dessa semana, foi ilegalmente e absurdamente preso, e mesmo com a decisão recente do STJ, não foi liberado, e agora, em mais um absurdo, teve uma nova prisão decretada. Bom, sobre esse assunto, a gente escuta agora a companheira Natália Sena. Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, Patrick, é isso que você disse, né? O companheiro Galo está preso faz mais de uma semana e no dia de ontem, quinta-feira, 5 de agosto, foi proferida uma decisão no habeas corpus, junto ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, revogando a prisão temporária. Ontem mesmo a gente alertou que a demora na expedição do alvará de soltura dele poderia significar uma movimentação para decretar a prisão preventiva, né? E aí, de fato, hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto, a gente foi pego, não de surpresa, com a notícia de que foi decretada a prisão preventiva do companheiro Galo, né? Então, sobre isso, eu acho o seguinte: primeiro, que é o esperado do judiciário, né? O judiciário tem como regra a criminalização dos movimentos sociais, né? Isso não é uma exceção e a atuação de defesa, né, de combate junto ao judiciário tem sempre que levar isso em consideração, né? Que a orientação geral é de criminalizar a luta social. Então, a minha opinião é que é isso que vai acontecer nesse caso, já está acontecendo, na verdade, né? Um processo de criminalização. Essa prisão é uma prisão política, não tem uma razão jurídica que justifique. O curso do processo é para se dar com Galo em liberdade, não tem nenhuma conduta que justifique, né, a prisão temporária, não tinha nem a preventiva agora. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia e não tem nada que esteja obstruindo, enfim, qualquer tipo de investigação que justificasse a permanência da prisão, né? Então,
Isso precisa ser dito. Se trata de uma prisão política, se trata de uma intimidação, se trata, pelas informações que a gente tem, inclusive, de tentativa de coação, de que ele fale, enfim, mais sobre o assunto, sendo que a investigação está em curso, já tem acesso ao celular dele e tudo mais. E aí, Patrick, na minha opinião, algo que tem que ser dito sobre o assunto é o seguinte: o jurídico por si só não vai resolver essa situação, né? Trata-se de uma luta política que está sendo criminalizado, como eu já disse, e que essa criminalização não vai cessar apenas com a atuação jurídica nesse caso. Então, eu acho que é preciso subir de tom na defesa de Galo, na defesa política, né, na solidariedade, no apoio concreto, na mobilização em torno da sua soltura, da denúncia dessa prisão política, para além do que já está sendo feito nos autos do processo, né? Então, acho que tem que haver mais visibilidade, atos, luta mesmo, luta social em torno do caso, para que a partir daí a pressão se intensifique e se crie condições, né, fora dos autos do processo para tornar essa prisão algo insustentável de se manter. Acho que essa deveria ser, né, e deve ser a atuação política que deveria estar prevalecendo nesse caso como um todo. Valeu, Natália, toda a nossa luta pela liberdade do Paulo Galo. E pessoal, vamos ouvir agora o companheiro Lucas Rainer, da direção da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O Lucas fala para a gente dos preparativos que a UNE, a UBS e demais cidades estão fazendo para o Dia do Estudante, que ocorre no próximo dia 11 de agosto. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Esse dia 11, então, quarta-feira da semana que vem, é Dia do Estudante. E nesse momento em que a gente está vivendo muitos retrocessos na educação e também um protagonismo importante do movimento estudantil nas lutas, não só em defesa da educação, mas também contra o projeto político de morte do governo Bolsonaro, é muito importante que todas e todos os estudantes estejam nas ruas, estejam lutando, organizando atividades em suas universidades ou em suas cidades para ressaltar a importância desse dia e também demonstrar a nossa luta pelo Brasil inteiro. Nesse sábado, amanhã, dia 7, a União Nacional dos Estudantes convocou uma plenária para as 14 horas, que vai ser uma plenária de preparação para debater um pouco com o conjunto do movimento estudantil quais ações estão sendo pensadas e organizadas pelo Brasil. E no dia 11, Dia do Estudante, então, muitos DCEs, UES, diretórios e centros acadêmicos estão organizando atividades em diversas cidades do Brasil, sejam panfletagens, aulas abertas na rua, atividades culturais ou mesmo atos de rua que estão sendo organizados em algumas cidades. Então, nós reforçamos a importância desse dia, né? Obviamente, gostaríamos de já estarmos todos vacinados com as atividades presenciais para construir um dia muito potente de luta, mas sem dúvidas, assim como a gente tem construído os atos do Fora Bolsonaro, esse dia vai ser muito importante, com algumas diferenças, é claro. Diferente dos atos unificados que têm sido construídos nos últimos meses, que aconteceram nos finais de semana, nos sábados, esse é um ato que vai acontecer durante a semana, né? Numa quarta-feira. Então, isso também nos coloca o desafio de pensar de que forma que a gente vai se organizar e de que forma que os estudantes vão dialogar com a classe trabalhadora para fortalecer a nossa luta, reforçar a importância das nossas batalhas em defesa da educação, mas também em defesa dos direitos sociais da classe trabalhadora contra essa onda privatista que está assolando o nosso país, como nós observamos ontem, né, em relação aos Correios. E é importante que a gente consiga imprimir, então, essa mensagem para todo mundo que estiver circulando pelas cidades, construindo um dia 11 de muita luta em defesa da educação, pelos nossos direitos e também pelo Fora Bolsonaro, fortalecendo aí a próxima data nacional e as lutas que virão. Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Um programa que é totalmente construído por meio de áudios de WhatsApp trocado com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos encontramos aqui na próxima segunda-feira para ações petistas e até mais.